Ela é cantora e intérprete e está lançando o seu primeiro CD. O Conexão Regional de hoje recebe Martina Marana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Começar do começo. Quando que tua história com a música começou? Ela começou na barriga da minha mãe. Assim, eu venho de uma família... A família da minha mãe é uma família muito musical. Tinha o meu avô, que eu não pude conhecê-lo, né? Mas ele era violonista, tinha grupo de choro. A casa da minha avó, todo domingo tinha roda de choro. Eu tinha um tio também que era violoncelista. Então, desde pequena, desde que eu me lembro de ir nas festas, na casa da minha avó, tinha muita festa, né? E tinha muita música. E eu me lembro dos discos que tocavam muito samba, né? Eu lembro João Bosco, Martinho da Vila, Paulinho da Viola. A tua família é de onde? A família da minha mãe é mineira, mas também moram em São Paulo já há muito tempo. Eu sou paulistana, né? Nascida em São Paulo e lá eu tive meu primeiro contato assim com o estudo. Eu comecei a estudar teclado, né? Quando era criança, tal. E desde que eu me conheço, desde que eu me lembre assim de criança, sabe quando as pessoas perguntam, para criança, o que você vai ser quando crescer? Eu sempre respondi cantora. Eu nunca respondi outra coisa. E aí foi isso, né? Fui crescendo, acabei me mudando para o interior, estudei violão clássico, acabei mais ou menos aos 15 anos. Na verdade, comecei minha carreira musical como instrumentista, porque estudava violão clássico e ouvia muita música instrumental de violão, assim, Baden-Powell, Paulinho Nogueira. Antes da gente começar a gravar, eu perguntei se você era violonista. Não sou. Eu não sou violonista. Hoje eu toco violão, assim, mas eu acabei me dedicando menos ao violão. Eu comecei com um grande sonho também de ser violonista. Aí eu acabei fazendo faculdade de outra coisa, eu sou formada em linguística, mas nunca deixei a música de lado. E as coisas vão mudando, né? As coisas vão acontecendo e eu voltei ao meu sonho original, que era o de cantar mesmo. Você chegou a se afastar algum período da música? Nunca me assim, afastei, não. Eu vou trabalhar com linguística... Assim, eu não pensava em trabalhar profissionalmente com música, mas estava sempre estudando violão, participando de coral, tive grupo, né, banda e tal. Então a música sempre esteve lá, ela sempre estava lá. Estava ali presente. Presente no meu dia a dia tal, e ouvindo muita música, né? Então nunca deixei a música de lado. Mas foi depois que eu me formei, acho que a gente faz faculdade muito cedo, assim, muito novo, né? Entrei na faculdade aos 17 anos, né? Não tinha muita ideia do que eu fazia, do que eu queria. Como eu tenho pais jornalistas, aí acabei indo para o jornalismo também, assim, querendo fazer alguma coisa nessa área, mas assim que eu me formei, eu decidi, falei, não, eu comecei já a fazer cursinho para fazer a faculdade de música. Foi quando eu passei no Conservatório de Tatuí, e aí eu achei mais interessante, como eu já tinha uma graduação, achei mais interessante fazer lá, que é um conservatório super conceituado e tal. E fiquei lá por 5 anos e me formei em canto popular. E aí, desde então, tive um período de transição também de profissão, porque eu dava aula de português, de inglês e tal. Aí eu tive um período que eu tive que largar tudo, ficar sem nada para recomeçar, assim, a minha vida como musicista. Mas como você precisou zerar, foi meio que uma desconstrução de você mesma? Como foi isso? Não, assim, enquanto eu estava no conservatório, eu dava aula de inglês. Também era o que pagava minhas viagens e tudo mais, né? Mas dar aula é uma coisa que
você precisa se dedicar muito fora do trabalho, precisa preparar aula, precisa corrigir tarefa. E isso estava me empacando, né? Para eu conseguir fazer um repertório, conseguir me dedicar mais. Então, larguei isso, fiquei só dando algumas aulas de música. Aí eu comecei, como se eu recomeçasse, né? Assim, uma nova profissão mesmo. E quando que você chegou e falou, tá na hora de eu registrar esse trabalho? Quando que saiu o Correnteza de Ar, que é seu primeiro CD? O Correnteza de Ar, eu acho que foi um projeto que eu escrevi em 2011, se não me engano, que eu tinha uma música, uma parceria com um compositor daqui de Campinas, chama Rodrigo Duarte, e eu escrevi uma letra. E a letra fala sobre o vento, e todas as formas do vento, a brisa, o furacão e tal, né? E aí tem um trechinho que fala assim, que a brisa vista de cima é correnteza de ar. Eu achei bonito, modéstia à parte, né? Isso que eu escrevi, eu falei, nossa, se eu tivesse um CD, acho que ia chamar Correnteza de Ar. E aí surgiu, eu conheci uma produtora que trabalhava com projetos, leis de incentivo, né? E eu resolvi escrever, assim, meio na tentativa e sorte, um projeto, eu nem sabia muito bem o que eu queria, assim. Falei, deixa eu escrever um projeto para eu gravar, porque ter um CD, assim, é importante. Você, a partir do momento que você tem um CD para apresentar, as pessoas já te olham de maneira diferente, forma, né? Não devia ser assim, mas é como se profissionalizasse o profissional de música, assim, né? E aí eu escrevi esse projeto e foi a primeira vez que eu escrevi um projeto, assim, que é pelo PROAC, né, a Lei de Incentivo do Estado de São Paulo, e passou. Mas tem toda uma burocracia, até desde o projeto ser aprovado, até você conseguir a captação dos recursos. E nesse meio tempo eu fui pensando, fui escolhendo o repertório meio devagar, mas a concepção do projeto mesmo, ela surgiu, foi até engraçado, porque o projeto já tinha sido aprovado, eu estava só esperando cair o dinheiro na conta, mas eu não tinha muito formulado o que eu queria, né? E teve um show aqui do Hermeto Pascoal em Valinhos, o ano retrasado. E quem fez os arranjos desse CD é o André Marques, que foi meu professor em Tatuí e que é o pianista do Hermeto Pascoal acho que há quase 20 anos, né? E esgotaram os ingressos, né? E eu nunca tinha assistido o Hermeto ao vivo. E lá em Tatuí o pessoal fala muito, né? Ele é uma febre. E eu nunca tinha visto ao vivo. Eu liguei para ele desesperada, arruma ingresso para mim e tal. E ele me arrumou. Quando eu assisti aquele show, eu falei, nossa, é isso que eu quero. E parece até brincadeira, porque no dia seguinte, ou na semana seguinte, não me lembro ao certo, aí caiu o dinheiro. E eu pude começar o projeto. Então parece que eu precisava ter visto aquele show. Sincronicidade. Para eu definir, assim, realmente o som que eu queria, a sonoridade que eu queria ter. Então, vamos ouvir. O que você vai mostrar pra gente agora que já tem no... Tá, eu vou mostrar uma música. Esse disco, ele é praticamente... As músicas são praticamente de colegas de profissão, pessoal da nova geração da música brasileira, né, compositores dessa geração. Mas a música que abre o CD se chama Apaixonada, que é do Eduardo Gudim, que é um compositor já de uma geração anterior a mim. Então, é Eduardo Gudim e J. Petrolino, chama Apaixonada. Ela me diz o que produz um sentimento, onda feliz corre no mar do pensamento, mágica vertigem, lucidez, calmaria, dor, insensatez, na conta do amor todo pecado fica certo. Ela
ela não sabe o que fazer pra ser querida. Mas quando desfaz a lógica da vida, vai ver uma lua de manhã, dança toda nua com Satã. Na conta do amor, todo errado fica lindo. Rindo, passa sua ideia, canta, agita a plateia. Ai, que bom te olhar, tão apaixonada. Deixa tua risada solta pelo ar. Deixa tua risada solta pelo ar. Deixa tua risada solta pelo ar. Quais são as suas maiores influências? É engraçado, né? Eu estava pensando sobre isso outro dia, porque as minhas maiores influências não são as cantoras, são os cantores e instrumentistas, né? João Bosco, assim, que eu sou apaixonada, e o estilo dele de tocar, a rítmica dele, a precisão dele, a independência da voz e violão, assim, eu sou apaixonada pelo João Bosco. E o Dori Caymmi, que é um estilo completamente diferente do João Bosco, assim, é um violão mais sóbrio, uma coisa mais arranjada. E eu gosto muito, sou muito ligada a arranjo. E gosto muito dos arranjos do Dori Caymmi. Sou muito fã dele também. Acho que influências, assim, a gente acaba tendo de tudo que a gente ouve, né? Então não dá para falar que não tem influência da Elis Regina, porque toda cantora tem, assim. Ela é um ícone, né? Não tem como. Mas, assim, tudo que você ouve, então eu ouvi a Mônica Salmazo, que já é um estilo completamente diferente, a Nausete, que também é uma outra coisa. Aí, os compositores... É sempre música brasileira. Porque, assim, quando a gente fala música brasileira, é um leque gigantesco, gigantesco. Não, eu tenho o meu trabalho de jazz também, que é um trabalho que eu... Comecei a ser conhecida em Campinas, assim, como cantora de jazz, na verdade. E comecei com um grupo acho que já há 5 anos que eu tenho esse grupo. E que a gente faz só canções de jazz. Então, eu estudei muito a Ella Fitzgerald e a Billie Holiday, assim, as principais, né? Outras também, Frank Sinatra, Nat King Cole, né? Esses cantores todos, mas, assim, principalmente a Ella Fitzgerald, pelos improvisos dela, que eu acho ela fantástica, e a Billie Holiday também, pela interpretação. E de uma nova geração, quem que você aponta, assim, lá fora e aqui? Olha, tem tanta gente. Fazer o melhor de 3 aí. Nossa, é difícil. É difícil, assim, mas assim, eu tenho muitos amigos, assim, tocando, pessoal que sai da Unicamp, lá de Tatuí, tocando muito, assim, não dá para citar. Mas, por exemplo, tem um grupo que, uma das músicas desse grupo foram gravadas no meu disco, que é um grupo lá de Belo Horizonte, se chama Quebra-Pedra. E é um grupo super diferente, assim, diferente de tudo, assim, aquela música mineira, mais moderna, assim. Então, esse talvez fosse uma referência, assim, mas tem muita gente, assim. Tem a Tatiana Parra, que é uma cantora que tem um repertório lindo. A Lívia Nestrovski, que mora no Rio de Janeiro, é graduada aqui na Unicamp e tem um trabalho lindo. A minha professora, Andréa dos Guimarães, nossa, tem um monte de gente, assim. E de fora? De fora. Olha, eu gosto muito da Esperanza Spalding, que é uma contrabaixista.
e cantora também maravilhosa de jazz. Tem um outro contrabaixista que eu sou apaixonada, que se chama Avishai Cohen, que ele é israelense. Um monte de coisa. Muita gente. É muita gente, é. E você ouve de tudo? Olha, eu ouço de tudo, assim. Tem algumas coisas que eu já não escuto mais, assim, mas porque os nossos interesses vão mudando, mas não quer dizer que eu não goste, né? Mas eu, na minha adolescência, era roqueira, né? Assim, ouvia heavy metal, sei lá, ouvia todo tipo de rock, assim. Metallica, Iron Maiden, né? Mas assim, eu fui deixando... Acho que a gente vai... Acho que vai fazendo parte da bagagem musical e cultural, né? Vai fazendo, mas assim, você vai achando um caminho, vai se interessando, né? Acho que foi um momento de busca lá, que eu estava, né, procurando o que... Não assim conscientemente, né? Mas você está lá procurando qual o som que você realmente se identifica. E a partir do momento que eu achei esse som, aí eu meio que... né, assim, meio que deixei de lado essas coisas, né? E fui realmente buscando as coisas que são do meu interesse e tal. Então, escuto bastante coisa, mas meu foco é mais na música brasileira, no jazz. Legal. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco continuando falando com Martina Marana e o novo CD dela que ela está lançando no mercado. Até daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão Regional. Hoje a gente recebe aqui a cantora Martina Marana, que está lançando o CD Correnteza de Ar. Voltando no CD, como que foi o processo de construção dele em estúdio? Tá, esse CD ele foi gravado com um grupo grande, né? O grupo se chama Noneto de Casa. São amigos também que estudaram comigo em Tatuí e tem um grupo super legal de música instrumental e fazem músicas autorais e tal. E eu que sou super ligada nessa sonoridade de big band, quando vi eles tocando e o tipo de som que eles faziam, eu os convidei para participar e eles toparam. Então, esse grupo, né, o Noneto de Casa me acompanhou. Eu convidei também o percussionista e baterista Fábio Augustines. Nesse disco ele fez percussão. E tem algumas participações do André Marques no piano. Então, são 12 músicos, né? A gente teve que ensaiar bastante porque... Como casar a agenda, né? Porque as pessoas pensam que é... Eu também pergunto como, assim. Porque, olha, foi difícil, mas a gente conseguiu. Eu descobri que tem um aplicativo que concilia as agendas assim virtualmente, que dá uma ajuda. Mas a gente conseguiu, a gente fez vários ensaios em São Paulo. E ainda uma outra dificuldade é que é cada um de um lugar, né? 12 músicos, cada um morando em um lugar, Campinas, São Paulo, Tatuí, outro de Ourinhos, né? Assim, Jundiaí, uma loucura. Mas deu certo, a gente ensaiou e o André Marques fez essa direção dos ensaios, né? E a gente tinha que ensaiar bastante porque o disco foi gravado ao vivo.
né? Então a gente tinha que estar bem entrosado. Essa escolha partiu de você, de ser ao vivo ou não, ou foi uma coisa que Na foi verdade, acontecendo? na verdade, assim, por experiência desse pessoal, que eles já gravaram, já tinham gravado, aliás, o Noneto é uma coisa curiosa, o Noneto de Casa, que é esse grupo que está me acompanhando, também está lançando um disco, e o nosso disco vai ficar pronto no mesmo dia, assim. Então, mas eles começaram a gravar antes de mim. Eles são da onde? O grupo, O Noneto? grupo surgiu em Tatuí, começou em Tatuí, mas agora já estão espalhados, cada um morando num lugar, mas eles ainda têm esse grupo, vão lançar o disco agora. E aí, por experiência deles, eles gravaram ao vivo, né? Como o grupo é muito grande, muitos metais, né? São 3 saxofones e 2 trompetes e trombone. Então, eles acharam mais interessante gravar todo mundo junto, né? Então, eles me aconselharam a gravar dessa maneira. Disseram que e de fato, assim, eu achei muito mais legal, fica mais natural, fica com mais energia do que gravar separado. Eu acho que eu não vou querer gravar de outro jeito, não. Eu gostei desse processo. Mas é difícil, assim, eu tive que estudar muito, os arranjos não eram arranjos simples, não é uma coisa, assim, um grupo, eu cantando e um grupo me acompanhando, não era. Eu diria até que é um CD de canção, mas mais que isso, é um CD de música. Então, ele é pensado na música como um todo, no arranjo, então, eu tive que estudar os arranjos, algumas estavam um pouquinho mais fáceis, mas teve outras que eu tive que dar uma ralada, assim, para cantar ao vivo, né? Muita responsabilidade. Mas foi legal. E Entre ensaio e gravação foi quanto tempo mais ou menos aí que... Quer ver? A gente começou... Deu uns 6 meses. A gente fez uns 6 meses de ensaio. Acho que deu aí uma média de uns 2 ensaios por mês, né? Mas os meninos, eles leem muito bem, né? Já tocam juntos, já estão entrosados. Então, eu até achei que fosse pouco, mas no fim eu vi que não, todo mundo deu conta. Eu fiquei bem satisfeita, assim, o processo de gravação foi bem tranquilo. A gente, como é um projeto, né? Eu tenho uma verba determinada para... Então, tinha umas horas de estúdio, deu certinho, até sobraram algumas horas, assim, eu não tive problema com horário, com músico, em ter que refazer coisa que não deu certo. O que foi mais complicado aí no processo do PROAC, voltando no processo de financiamento? Uhum. Foi você conseguir montar o projeto no papel, se fazer entender, ou... Depois da aprovação, como que foi esse processo? Olha, para escrever, assim, eu não tenho tanto problema, sempre gostei de escrever e tal. Aí, a aprovação e a captação, quem fez foi uma produtora chamada Gisley e a Patrícia, né, da Renovarte, uma empresa daqui de Campinas. Então, essa parte elas fizeram. Acho que essa parte talvez fosse o mais complicado. Principalmente essa parte da captação. Aí é uma relação que eu nunca fiz, né? Mas, enfim. Eu acho que o mais complicado do PROAC foi que eu fiz tudo. Assim, tudo. A parte de direção executiva, assim. Então, toda a burocracia, toda a parte de fazer o contato com os músicos, ensaiar, cantar, recolher nota fiscal, dar ideia de arte de capa, assim, que é uma coisa que para mim, aliás, isso talvez seja o ponto mais difícil, assim, porque a gente canta, né? Canta. Mas aí você pensar numa ideia de arte para capa, assim, foi um parto. Mas eu acho sai fora da minha seara área, assim, total, né? Mas, assim, no fim, assim, foi tudo meio que dando certo. De repente, eu tinha uma ideia, né? Esse disco, ele teve um monte de coincidências, assim. Eu sonhei umas coisas e tal. Fala uma coincidência. Olha, bom, a coincidência do show, né? Que
a concepção do disco não tinha, né? Aí, de repente, pintou o show do Hermeto. E aí, de repente, na semana seguinte, caiu a verba, né? Essa é uma. Mas, até falando do nome do disco, quando eu comecei a escolher as primeiras canções, né? O nome do disco já estava escolhido, que era Correnteza Diária. Quando eu fui escolhendo as canções, todas elas falavam de algum dos elementos que remetiam ou à correnteza ou ao ar. Então, ou era água ou era ar. Então, tem música de vento, música de mar. Não que o tema central fosse esse de todas as músicas, mas tinha alguma coisa no vocabulário dela, em alguma frase, alguma coisa, que remetia a esse tema. Quando eu vi, eu estava com 6 músicas, 6 ou 7 músicas, não lembro, que tinham essa mesma, essa mesma temática, ligação, que tinha essa ligação. Aí eu resolvi levar a sério, resolvi levar a cabo essa coincidência, assim, né? Que ligava as músicas ao nome do disco, né? E no mesmo ano que eu comecei a ter uma relação de amor com o mar, porque eu gosto muito de... Eu sou uma atleta frustrada, assim. Eu sempre pratiquei esporte e tal, e um dos meus esportes é a natação. E eu comecei no mesmo ano também a fazer essas travessias marítimas, natação no mar, tal, maratona. Tudo meio junto, né? E um amigo meu ainda veio para mim e falou assim, nossa, você tem um mar no nome, né? A Martina Marana. Eu, nossa, é tudo meio que, sabe, assim, tudo meio ligado, assim. São essas coincidências, assim. Como que foi essa depuração, esse processo? Quantas músicas tem no CD? E você partiu de um número X para chegar nesse número? Como que foi essa seleção, esse filtro? Como que... o CD ele tem 12 canções, né? Na verdade, assim, olhando mais ou menos quanto que os cantores gravam de canção, é mais ou menos isso, entre 11 e 13, né? Eu fui escolhendo o repertório, eu achava que 11 era pouco e que 13 era muito. Então, eu já tinha aí uma meia dúzia de músicas, aí fui fazendo contato com compositores e tal, mas foi engraçado porque quando eu captei, né, os recursos e tal, e passei as músicas para o André Marques fazer os arranjos, eu falei assim, fazer arranjo é uma coisa que leva um tempo, né? Eu não tinha ainda todo o repertório definido. De repente, ele foi fazendo os arranjos numa velocidade que eu tive que correr, assim, para achar as músicas, assim. Não, sei lá, faltava ainda umas 4, precisava de umas 4. Então, eu fiquei numa corrida contra o tempo para finalizar isso daí. E acabei conhecendo uns compositores do Rio, que eu gostei muito, até foi super difícil escolher música deles, mas acabei gravando três canções e também acho que um compositor daqui de Campinas, assim, mas foi meio que uma correria. Eu acho que eu fui escolhendo muito devagar. No começo. A gente não tem ideia. Antes de gravar, a gente não tem ideia da velocidade que as coisas podem ter, né? Elas podem ser muito lentas, mas também pode ir rápido, assim. No caso do André, ele foi fazendo os arranjos, assim, parecia a produção em série, assim, ia sair numa semana na outra. E eu, meu Deus do céu, eu preciso fechar, né, esse repertório e tal. Mas deu tudo certo, assim, eu fiquei bem satisfeita com as canções que eu gravei, gostei muito. E o que a gente vai ouvir agora? Vamos ouvir uma música de um compositor daqui de Campinas, que é o Adriano Dias. Até queria mandar um beijo para ele. É um baião que já foi gravado por outras cantoras e é uma parceria dele com o Rogério Trentini, letra do Rogério Trentini. Chama Som Distante. Na batida do engraxate, o disparate no violino da vizinha, a dor caminha no coro da torcida, o fim do empate.
bate no coreto da memória, a bandinha. Na voz de todo o mar, imensidão, num assobio em vão, eternidade, nos copos que se batem, solução, num novo violão, velha cidade. Um som distante, distante, calado, um som recente, pressente o passado. Um som distante, distante, calado, um som recente, pressente o passado. Nos passos na calçada, a madrugada, no grito do feirante, um longo instante. Na chuva batucar, águas passadas, no ranger do vinil, amor infante. No vento a deslizar, folhas em branco, na voz do amolador, a dor do som. Numa fita cassete, Walter Franco em seu peito espanhol, me coração. Um som distante, distante, calado, um som recente, pressente o passado. Um som distante, distante, calado, um som recente, pressente o passado. Muito bom. O Conexão vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco para o terceiro e último bloco com mais Martina Marana. Até daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Conexão Regional, hoje recebendo a cantora Martina Marana, que está lançando o CD Correnteza de Ar. O que você vai tocar para a gente agora? Vou cantar As Mãos de Iemanjá, do Pedro Ivo e Diogo Brandão, que são dois compositores lá do Rio de Janeiro. Depois da ciranda praieira, cada qual vai pra casa, cada qual vai dormir. A praia é o quintal da sereia. Adormece na areia, vendo a noite cair. O homem vai cedo pra pesca, de manhã na jangada, jangada no mar. É quando a sereia acorda, se segura na corda e também vai pescar. O homem pesca o peixe se debate quando se prende a rede, rede em alto mar. O homem se encanta quando a sereia canta, mergulha e nunca solta as mãos de Iemanjá. O homem pesca o
O peixe se debate quando se prende a rede, rede em alto mar. O homem se encanta quando a sereia canta, mergulha e nunca solta as mãos de Iemanjá. Depois da ciranda praieira, cada qual vai pra casa, cada qual vai dormir. A praia é o quintal da sereia, adormece na areia vendo a noite cair. O homem vai cedo pra pesca, de manhã na jangada, a jangada no mar. É quando a sereia acorda, se segura na corda e também vai pescar. O homem pesca o peixe se debate quando se prende a rede, rede em alto mar. O homem se encanta quando a sereia canta, mergulha e nunca solta as mãos de Iemanjá. O homem pesca o peixe se debate quando se prende a rede, rede em alto mar. O homem se encanta quando a sereia canta, mergulha e nunca solta as mãos de Iemanjá, de Iemanjá, de Iemanjá, de Iemanjá. Como que está a programação de shows? Bom, esse disco, o projeto ele ainda está terminando, né? Então ainda tem que fazer os shows. Então a gente fez já o primeiro show em Tatuí, em julho, no Festival Paralelo. Agora na Estação Cultura, em Campinas. O próximo show, então, vai ser no Almanac Café, em Barão Geraldo, no dia 27 de novembro, uma quinta-feira. E a gente já tem aí um festival, uma estreia internacional, que vai ser no Festival Jazz à la Calle, no Uruguai, na cidade de Mercedes. Vai ser em janeiro. Que legal. E como que foi? Como que aconteceu o convite? Como que teu nome chegou lá? Na verdade, assim, esses festivais, eles abrem ou edital, ou, né, tem um período de inscrições para bandas, e eu mandei. E foi aprovado. E foi aprovado, e não só foi aprovado, como nós fomos convidados a fazer o encerramento do festival. E é um festival grande, um festival que vão bandas de vários países do mundo, vai ter gente, eu olhei lá, tem bastante gente da América do Sul, né, Argentina, da Colômbia, Peru, Chile e tal, mas tem gente de fora, dos Estados Unidos, países da África, tem gente da Dinamarca, então vai ser uma celebração. Vai. O primeiro show do disco fora, né? Fora do... vamos dizer assim, o nosso quarto show já é um show internacional, assim. A gente ficou bem feliz. Como foi isso que eu ia te perguntar, quando você se viu, pô, tô dentro, vou fazer parte desse festival? A gente observa, né, assim, o estilo, né, do festival. Então, eu vi que esse é um festival de música autoral, né? Eu até já tinha mandado esse trabalho, outros trabalhos que não eram autorais. E aí,
eu vejo que eles prezam muito os grupos que vão são grupos muito bons, assim, não tem gente mais ou menos tocando, então até por isso eu fiquei muito honrada, né, de fazer parte desse time aí de músicos. E eu tenho muitos conhecidos lá de Tatuí que já foram, o próprio Noneto de Casa já participou de uma edição, acho que de 2013 ou 2012, não me lembro. Então tem colegas que já foram e a gente está tudo mais ou menos, não diria que a gente faz o mesmo som, mas tem as mesmas influências, então você vê que é um tipo de música que eles têm interesse, né, em ter no festival. Então foi por isso que eu mandei, falei, bom, deixa eu mandar, agora com CD, né, as coisas ficam mais fáceis, você fica... Você tem um cartão de visita seu. Isso, né? Exatamente. A relação muda. E aí as pessoas veem que você tem um trabalho, e esse trabalho é um trabalho bem original, porque é um trabalho de canção, mas tem essa linguagem de música instrumental muito forte, né? Assim, tem essa fusão, né, de linguagens, assim. Você acha que falta festivais desse tipo no Brasil? Não vou nem colocar no contexto nacional, no contexto regional aqui. Eu acho que falta, sim. A gente podia ter muito mais, mas tem, né? Às vezes eu vejo, assim, por exemplo, a gente tem bastante festival grande, né, que trazem artistas de fora, né, assim, então festivais de jazz de fora, tal. Mas a gente tem, sim, tem festivais legais. Aqui em Campinas mesmo está começando um movimento de bandas grandes, que é uma coisa que Campinas estava carente mesmo, que era essa coisa de big bands. Como é uma cidade, 1 milhão de habitantes, e não tem uma big band, né, não tem uns grupos, formação maiores, e se tem, não tem onde tocar, né? Então agora começou lá no Taquaral aos domingos, tem esse movimento, que até o Thiago Gomes, que é um amigo meu, que meio que idealizou junto com o Caco lá do Almanac, que é um movimento super bacana, assim, e agora eu comecei a ver, assim, que tem uns projetos de big band, né? Começou a surgir um movimento, os músicos começaram a se movimentar porque eles estão começando a ver que existe possibilidade, né? Então eu acho que isso está sendo legal aqui em Campinas, é uma coisa que está sendo bacana. E eu também me preocupo porque esse disco também ele foi gravado com um grupo grande, né? Uma formação grande, então eu fico assim, me questionando como é que eu vou, onde é que eu vou tocar, quais são os lugares que aceitam, que pagam todo esse, porque, né, é a nossa profissão, a gente precisa receber, né, apesar das pessoas acharem que a gente gosta de tocar de graça, assim, a gente gosta também, assim, mas a gente precisa, né, ter lugares que banquem viagem, que banquem um grupo grande, né. Tem aquela pergunta clássica, né? Você toca, você é cantora, que legal. Mas você trabalha com o quê? Isso, mas você trabalha com o quê, né? Então, eu trabalho com isso, exatamente com isso. Então, a gente se preocupa, né? Assim que terminar esse projeto, eu vou ter que correr atrás de editais, de leis de incentivo, porque você fica meio perdido mesmo, assim. Não tem... São poucas as opções e para muita gente, né? Música no Brasil tem muito músico, muita gente fazendo coisa boa. Muita coisa boa, né? Muita gente fazendo coisa boa, muito músico bom mesmo. E por que não chega ao grande público, na sua opinião? Falta interesse ou falta acesso? Por exemplo, rádio FM, a gente sabe que que ela é bancada pelo famoso jabá. Para quem não sabe, jabá é quando a gravadora vai lá e paga para aquele determinado artista, para a música dele ser executada várias vezes ao longo do dia. E hoje a rádio praticamente sobrevive disso. E voltando no começo da pergunta, você acha que falta espaço, por exemplo, em rádio, ou falta interesse também do público, ou pelo fato da música não chegar via rádio, por exemplo, é uma grande bola de neve, né? É aquela velha história, vende mais porque é Tostines porque vende mais. Ao mesmo tempo em que a gente teve uma mudança dos meios de comunicação, né?
que antes promoviam até esses grandes festivais. E hoje a gente até tem, mas é num outro formato, uma coisa mais americanizada, né? Esses The Voice, Ídolos, essas coisas. E ao mesmo tempo que os meios de comunicação não ajudam, né, nesse sentido, não é que não ajudam, assim. Por exemplo, eu estou aqui, né? Vocês estão me ajudando, mas assim, são poucos os espaços, né? É isso que você disse. As empresas, elas precisam sobreviver de alguma maneira, né? Então, a gente está num país também cuja educação tá, né, aquela coisa mais ou menos. Então, a música de fácil acesso é a música que é mais fácil, né? A música mais simples. A gente não tem uma educação musical agora. Começou, né? Agora a gente tem essa lei de música nas escolas, mas ainda foi uma lei que foi criada, mas que não foi pensada em como que ela seria viabilizada, então tá uma bagunça. Eu mesma sou professora eu dou um curso na rede pública para professores de artes, que não têm formação em música, são professores de artes que estão tendo que dar aula de música, porque não foi pensado como é que, né, vai ser contratado professor de música, não sei o quê, qual profissional. Então tá uma coisa meio bagunçada, então a gente já não tem essa educação musical. Então junta tudo, né? Vai juntando tudo. Aí o que toca na rádio é aquilo que, de certa maneira, as pessoas vão absorvendo, porque com a repetição você vai absorvendo, você aprende a cantar aquele refrão, aquilo vai ficar fácil para você, ficar conhecido. E o conhecido é o mais fácil. Então, eu acho que junta tudo isso, não é só... Porque acesso a gente tem músico, a gente tem, por exemplo, os teatros do SESI que tem uma programação super legal, os SESCs, tem os espaços alternativos, né? Tem espaço. Mas, assim... São poucos, são ilhas, né? Você precisa ir atrás, não é uma informação que chega. Você precisa ter o interesse. Para você ter o interesse, você precisa ter o conhecimento, né? Assim, uma série de fatores. Sair da zona de conforto, né? Uma série de pontos, assim, que juntam, assim. Mas quem tiver interesse, também a gente tem o YouTube. Mas, assim, fica uma coisa assim, quero ouvir uma coisa diferente, mas o quê? Né? Tem tanta coisa, você não sabe. Tá tão pulverizado. E então, como que as pessoas te acham? Olha, no Facebook, eu estou no Facebook, meu nome mesmo, Martina Marana. O meu e-mail, martina.marana@gmail.com. Ou o e-mail Correnteza Produções, sem tio, sem acento, nada. correntezaproduções@gmail.com. Aí, para fazer contato, para show, eu estou sempre divulgando em todos os meios da internet, assim, né? Então, o Gmail, o Google+, e tal. Quem quiser receber a minha agenda, pode me mandar um e-mail que eu mando toda semana. Tá, e agora, para a gente encerrar, o que você vai tocar para a gente? Eu vou tocar uma música que se chama Festejo e Fé, que são dois compositores do Rio de Janeiro também, Marcelo Fedra e Frederico Demarca. Essa música também tem uma coincidência que é legal de contar, que ela fala sobre os festejos populares, né? Então, as diversas festas populares que a gente tem no Brasil. E quando a gente estava gravando, e ela fala do Festival de Parintins e tal, e quando a gente gravou essa música, foi o dia da festa de Parintins. Né? Quando eu cheguei em casa, eu tinha acabado de gravar a música, cheguei e estava passando lá o Boi Caprichoso e tal. Foi uma feliz coincidência. Bom, então vamos lá, Festejo e Fé. Que Tubantu Yorubá, miscigenou com Tupi Marabá e Xangô, sinto ressuscitar em Boi Bumbá. Do carnaval ao Círio de Nazaré, penitência na palma do pé, quem não dança não reza ao sairé. Não tem homem que sirva do terço da reza da castidade, que não se tentou libertino. Um negro deu seu pranto a Nossa Senhora do Rosário, que deste semeou o chão. A disputa dos bois Parintins
do boto cor-de-rosa e o tucuxi. A disputa entre os foliões, só não tem rixa em três corações. Festejo e fé, fitas, bandeiras, tambores e cordões, pra cultivo destas orações, da calmaria nasce a maré. Festejo e fé, povo que clama seus deuses ao cantar. Festa não tem hora pra acabar, reza pra vida durar o que puder. Reza pra vida durar o que puder. Reza pra vida durar o que puder. Martina Marana, muitíssimo obrigado. Fica aqui o convite para você voltar para lançar o seu segundo, terceiro, décimo. Né? Vai demorar um pouquinho ainda. Vamos com calma. Mas eu que agradeço a oportunidade. Como eu estava falando, né, são poucos os espaços que dão oportunidade da gente divulgar o trabalho. Então, espaços como esse são muito importantes, super bem-vindos e assim, é imenso o meu agradecimento. E acho que em nome de todos os artistas assim, que precisam, que estão aí fazendo o seu trabalho. Eu posso fazer um convite, então, para o pessoal claro. aparecer, então, no dia 27 de novembro, no Almanac Café em Barão Geraldo, às 9 horas. O horário está para confirmar ainda, não vou dizer que é às 9, mas eu imagino que seja às 9, e entrada gratuita. Então, eu vou estar lá com o noneto de casa. Então, quem tiver a fim de conhecer esse trabalho, apareça, porque, como eu disse, né, anteriormente, a gente não sabe quando que a gente vai conseguir fazer um show desse porte, né? Assim, aqui e quando, onde, né? Então, é uma oportunidade de conhecer aí esse trabalho. Muitíssimo obrigado. Conexão Regional fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau.